Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a gente começar mais um dia de aula? Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro. Nossa aula de hoje será de revisão de tudo que nós aprendemos durante o segundo trimestre no conteúdo de História. Então a gente vai ver tudo que a gente aprendeu. Nós trabalhamos durante esse trimestre com o capítulo 3 do livro de História, que falava sobre a escola. E hoje nós vamos revisar tudo que nós aprendemos. Para isso, vamos dar início à nossa aula fazendo a nossa oração. Então eu vou pedir para vocês aí da casa de vocês para juntarem as mãozinhas em forma de oração para fazer a oração bem juntinho comigo. Vamos lá? Minha oração. Jesus, hoje eu quero dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, eu agradeço por minha vida, meus pais, irmãos, por minha professora e por meus colegas. É muito bom viver, Jesus. Depois, eu peço a você por todas as crianças que vivem sem família, sem casa, sem comida e sem escola. Cuide delas, Jesus. Ainda outra coisa, coloque também mais amor no coração dos adultos, para ajudarem as crianças a serem mais felizes. Obrigada, Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos dar início à revisão sobre a escola. Começamos vendo a importância e a função da escola na vida de todos nós. Todos nós passamos por essa fase escolar, que nos traz muitos conhecimentos, nos faz aprender muitas coisas, a ler, a escrever, a contar, a desenhar, a sermos mais independentes. A escola é o primeiro passo para a gente entrar numa vida em sociedade onde a gente convive com muitas outras pessoas e fazemos amizades e aprendemos a conviver em união com várias outras pessoas. É o nosso primeiro contato com a sociedade, depois da nossa família. Na escola aprendemos muitos conteúdos, mas aprendemos também a conviver bem uns com os outros, respeitarmos o nosso próximo, termos educação. Por isso que a escola é tão importante e indispensável na vida de todos nós. Como a tia Gabi sempre diz, nem todo mundo frequenta a escola, porque algumas crianças acabam tendo que trabalhar para ajudar os pais, algumas crianças moram nas ruas e não tem nem quem incentive a estar dentro da escola. Então nós que podemos estar dentro da escola, estudando, tendo essa oportunidade, precisamos dar o nosso melhor e precisamos também valorizar o esforço que a nossa família faz para nos manter na escola e estudando. Nós aprendemos também que toda criança, todo aluno tem os seus direitos e seus deveres dentro da escola. Conhecemos no nosso livro e na nossa aula os direitos e deveres dentro da escola e também o que nós podemos fazer para cooperar com o bom andamento das atividades escolares, né? O bom funcionamento da nossa escola, para que tudo ocorra e funcione da melhor forma possível. Agora a tia Gabi vai voltar ao livro na página 86 para falar um pouquinho dos direitos e deveres que a gente observou nesta aula. É dever do aluno, ou seja, é uma obrigação do aluno estudar as lições, fazer as atividades escolares, ser pontual, ou seja, chegar na escola no horário correto, não faltar às aulas, ou seja, frequentar direitinho todos os dias de aula para não perder conteúdo, colaborar com a limpeza da escola,
Respeitar o diretor, os professores, os colegas, as outras pessoas que também trabalham na escola, são deveres do aluno. Todos os alunos precisam cumprir com esses deveres. Quando a gente tem os nossos deveres, a gente tem que cuidar para a gente poder cumprir com todos eles, pois só assim a gente pode também ir atrás dos nossos direitos, para que a gente tenha acesso àquilo que é assegurado para nós por direito. E vocês vão ver que os direitos do aluno têm muita ligação com os deveres do aluno. Então, para que a gente possa receber os nossos direitos, nós também temos que fazer a nossa parte, cumprindo com os nossos deveres. Vamos ver um pouquinho de que direitos a gente vai falar aqui, dos direitos do aluno na escola? É direito do aluno ser respeitado por todos, ou seja, é direito do aluno ser respeitado, assim como o aluno tem o dever de respeitar todo mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente merece ser respeitado, a gente precisa também respeitar todo mundo. Outro direito do aluno é ter uma boa assistência do professor, receber ajuda sempre que necessário. E também é dever do aluno respeitar e ajudar o professor. Estudar numa escola limpa e agradável é um direito do aluno, mas também é um dever do aluno ter zelo pela escola. Não adianta nada as tias limparem a escola todinha, deixar a escola limpa, arrumada, organizada, e os alunos não manterem, ou desorganizarem tudo, bagunçarem tudo, quebrarem as coisas. Isso tá certo? Não, porque a gente tem que fazer e receber ao mesmo tempo, para que a escola fique numa sintonia agradável. Então, ao mesmo tempo que vocês têm o direito de estudar numa escola limpa, vocês também precisam zelar pelo ambiente da escola, fazer com que o ambiente da escola fique sempre limpo, fazendo a sua parte, colaborando com a limpeza e a organização da escola. Então, vocês têm o dever de colaborar com a limpeza e têm o direito de poder estudar dentro de uma sala de aula limpa e organizada. É direito do aluno ter aulas num ambiente em ordem, organizado. É direito do aluno dar a sua opinião, poder se expressar. É um direito do aluno. Além disso, também é direito do aluno ter um momento de lazer, um momento para brincar com seus colegas. Além dos direitos e dos deveres do aluno, também vimos que todos os alunos precisam cooperar com a escola. E como fazer isso? Não jogando papel no chão, não riscando as paredes, as mesas, as cadeiras, jogando papéis e pontas de lápis na cesta do lixo. São atitudes pequenas, mas que fazem toda a diferença para manter um ambiente limpo, agradável e organizado, como todos nós merecemos estar. Também aprendemos sobre a importância das palavrinhas mágicas para que a gente possa ter uma convivência agradável com todas as pessoas que nos rodeiam. Se a gente faz alguma coisa errada com alguém, que foi sem querer e a pessoa não gostou, o que a gente precisa dizer para ela? Me desculpa. Se alguém nos dá alguma coisa, nos empresta alguma coisa ou nos ajuda com alguma coisa, a gente precisa agradecer essa pessoa pela ajuda, por ter nos ajudado, por ter nos emprestado algo. Como que a gente diz para ela em forma de gratidão? A gente agradece. Obrigada. E se por um acaso você quiser sentar no lugar e a pessoa está e você estava ali antes, ou se você quiser passar e a pessoa estiver na sua frente, como que você vai dizer? Você vai dizer, sai do meu lugar, ou então, sai da minha frente. É assim? Não, a gente precisa pedir com licença. E se a gente precisa pedir algo para alguém, pedir para nos esperar, ou pedir então alguma coisa emprestada, fazer um pedido para uma pessoa, a gente precisa de uma palavrinha mágica. Qual é? Por favor. Por favor é uma palavrinha mágica.
Então temos as 4 palavrinhas mágicas: desculpa, por favor, com licença e obrigado. Com essas 4 palavrinhas podemos ser mais educados, podemos ter uma convivência melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Então é muito importante a gente utilizar essas palavras mágicas. Só na escola? Não, em todo lugar que a gente for, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos parentes, com as pessoas que convivem com a gente, os nossos vizinhos, com todas as pessoas que a gente cruza no nosso caminho, precisamos ser educados. Então é muito importante utilizar as palavrinhas mágicas para manter um ambiente mais agradável para todo mundo. E na escola não pode ser diferente. Precisamos viver sempre bem, com respeito, amizade, carinho, amor. Então a gente precisa dessas palavrinhas mágicas para poder ajudar a nossa convivência a ser muito agradável. Nós conhecemos um pouquinho sobre os profissionais que trabalham na escola. Vimos que a escola tem muitas pessoas. Tem pessoas que trabalham, pessoas que estudam e todas elas têm tarefas super importantes no andamento da escola. Não existe uma escola sem o aluno, porque senão para que ter escola? Vai ensinar para quem? Assim como também não tem escola sem o professor. Quem vai dar aula? Não existe escola sem ter os funcionários para ajudarem no bom andamento das atividades escolares, seja na limpeza, seja na organização, ajudando na entrada, ajudando na saída, ajudando na secretaria, ajudando nos corredores. Também não teria escola sem o diretor, para poder dirigir a escola, cuidar dos problemas, cuidar também da estrutura da escola. E sem o coordenador, para poder ajudar a equipe de professores, ajudar os pais dos alunos, ajudar as crianças também. Então, cada uma das pessoas que trabalham na escola, que estudam na escola, tem a sua importância para que a escola exista e funcione. Na aula sobre os profissionais da escola, nós conhecemos um pouquinho sobre cada pessoa que trabalha na nossa escola. Nós vimos que temos 3 diretoras, as diretoras Deise, Leila e Denise. Vimos que temos 2 coordenadoras, a Joyce e a Patrícia. Vimos também que na educação infantil tem uma auxiliar de coordenação, que é a Rafaela. Vimos que temos as professoras da educação infantil, a tia Milena, a tia Valesca, a tia Michele, as professoras que são professoras de aulas extras, informática, inglês. Vimos também as tias que trabalham na educação infantil, tia Carmen, tia Sol. Vimos também as professoras do ensino fundamental 2, que dão aula do 1º até o 5º ano, a tia Gabi, a tia Cíntia, a tia Karen, a tia Esté, a tia Gleice, a tia Regina, a tia Simone e também a tia Eliane, os professores extras que vocês têm aula, tia Patrícia, de educação física, tia Cássia, de inglês, tia Casey, de informática, tem também a outra tia de informática que é a Alessandra. São as pessoas que convivem com a gente todos os dias, todas as manhãs, enquanto estamos estudando. Então é muito importante que a gente tenha um bom relacionamento com essas pessoas. E é importante a gente nutrir um bom sentimento, uma boa relação com todas essas pessoas. As tias, as funcionárias, também podem ser chamadas de serventes. Então, se em alguma atividade, ou até no livro, porque no livro de vocês, na página 90, chama as tias, as auxiliares, de serventes. Então, se aparecer essa palavrinha, são as nossas tias, as funcionárias que cuidam da limpeza e que nos ajudam também nas outras atividades. Nós vimos que todos nós temos uma história. Temos uma história de vida. Eu e você temos a nossa história. Quando a gente nasceu, quando a gente cresceu, a gente vem construindo a nossa história desde que a gente era pequenininho até hoje. E a gente ainda tem muita história para construir.
Assim como nós temos a nossa história, a nossa escola também tem sua história. E a gente conheceu um pouquinho de como tudo aconteceu até chegar nos dias de hoje, em que eu e você fazemos parte dessa história, da história da nossa escola. Nós vimos que a nossa escola começou bem pequenininha, com pouquinhos alunos, não tinha nem os prédios que tem hoje, que é o prédio da educação infantil e do ensino fundamental 1. Vimos que o nome da nossa escola nem sempre foi Centro Educacional de Santíssimo. Antigamente nossa escola se chamava Jardim Escola Bem Me Quer. Com o passar do tempo mudou de nome e se tornou Centro Educacional de Santíssimo, fazendo referência ao bairro de Santíssimo, que é onde a nossa escola está localizada. Então, a origem do nome da nossa escola é por fazer referência ao bairro de Santíssimo, que é onde a nossa escola está inserida. A nossa escola fica no bairro de Santíssimo. Então, por isso, a nossa escola se chama Centro Educacional de Santíssimo. A nossa escola comemora o seu aniversário, a data da sua inauguração, no dia 9 de março. É uma data muito especial. E a nossa escola já tem... E a inauguração da nossa escola foi no ano de 1987. Nós fazemos parte também dessa história, da história do Centro Educacional de Santíssimo. Nós aprendemos também que existem vários tipos de escola, mas que o mais importante é que em todas elas a gente tem acesso a uma educação de qualidade. A gente tem as escolas particulares, que é o caso da nossa escola. O Centro Educacional de Santíssimo é uma escola particular onde todo mês os pais de vocês, os responsáveis de vocês, precisam pagar uma mensalidade para que vocês possam estudar na escola. Essa mensalidade, ela contribui para as despesas da escola, para as despesas com os funcionários e também com toda a estrutura da escola, as salas de aulas, as contas da escola, para tudo isso. Então, por isso, por ser uma escola privada, uma escola particular, os pais precisam pagar uma mensalidade para que o seu filho possa estudar nesse determinado tipo de escola, as escolas particulares. Mas também nós temos outros tipos de escola. Também existem as escolas públicas, que são as escolas que os pais não precisam pagar todo mês uma mensalidade. As escolas públicas, elas são direito nosso, porque nós pagamos impostos para que a gente possa ter direito à saúde pública e à educação pública também. As escolas públicas são divididas em várias esferas, porque cada parte dos nossos governantes são responsáveis por alguma delas. Vamos falar hoje das escolas municipais e das escolas estaduais. As escolas municipais são mantidas pelo nosso município. A prefeitura da nossa cidade, a prefeitura do Rio de Janeiro, é responsável por manter essas escolas. Manter as escolas, comprar os materiais necessários, zelar também pela estrutura dessas escolas, pela criação de novas escolas, também pelos professores, o pagamento dos professores, enfim. Tudo isso é mantido pela prefeitura da nossa cidade. E aí existem as escolas estaduais. As escolas estaduais são mantidas pelo Estado. O governo do nosso estado é responsável por manter as escolas estaduais do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, nas escolas municipais, o município, a prefeitura mantém as escolas. E as escolas estaduais, o estado mantém e cuida dessas escolas. Finalizando a nossa unidade, o nosso estudo sobre a escola,
nós estudamos sobre a escola de ontem e a escola de hoje. Pudemos observar várias diferenças, descobrimos como mudou a forma de ensinar de antigamente para os dias de hoje, as salas de aula, os uniformes, a maneira de se relacionar entre professor e aluno. Vimos muitas mudanças ao longo do tempo. E agora a gente vai relembrar rapidamente um pouquinho dessas mudanças. Uma coisa muito importante que a gente aprendeu e vale a pena lembrar é que os primeiros professores do nosso país, do Brasil, foram os jesuítas. Eles vieram para catequizar os índios para a fé católica, para se tornarem cristãos católicos. Só que eles perceberam que eles não iam conseguir tornar os índios cristãos católicos se eles não soubessem ler e escrever. Então, por isso, os jesuítas passaram a ensinar aos índios não só a fé católica, mas também a ler e a escrever. E aí os índios foram sendo catequizados, alfabetizados, e por isso os jesuítas foram os primeiros professores do nosso país, do Brasil. Depois que eles saíram do Brasil, muita coisa aconteceu, muitas mudanças aconteceram também. Nós descobrimos que nem sempre a escola foi como é hoje em dia, os móveis mudaram, as salas de aula mudaram. Antigamente a gente sempre observa nas imagens uma sala de aula escura, com móveis de madeira, com cadeiras cheias de criança, sempre com mais de uma criança sentada na mesma mesa, todo mundo bem juntinho, uma sala de aula bem grande, totalmente diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente tem uma sala de aula mais clara, mais iluminada, com mais recursos. O quadro mudou, as mesas e cadeiras mudaram. Apesar de uma escola ser diferente da outra, nem todas as escolas são iguais, né? As escolas são super diferentes, mas elas têm muitas mudanças se a gente comparar a escola de antigamente. A gente aprendeu que o relacionamento do aluno e do professor era um relacionamento muito difícil, os professores cobravam muito, eram muito rigorosos, brigavam e até mesmo aplicavam castigos, como ajoelhar no milho, a palmatória, que é aquele objeto que batia na mão das crianças. Também tinham castigos que deixavam a criança envergonhada na frente da turma. Tinha quando o aluno errava ou não sabia fazer alguma coisa, o aluno era ridicularizado na frente dos amigos. E não era aceito que a criança não soubesse fazer, não soubesse, não entendesse, não conseguisse adquirir algum conhecimento, alguma habilidade. Então era um relacionamento muito difícil. Não tinha abertura para o aluno falar, para poder dar a sua opinião, totalmente diferente de hoje. Hoje é um direito do aluno poder se expressar, poder dar a sua opinião. E ter essa troca com o professor, mais carinho, mais intimidade. Por mais que a gente precise ter um respeito com os nossos professores, por mais que a gente precise sim respeitá-los, a gente precisa ter um respeito, tanto entre o professor e o aluno e o professor. Todo mundo precisa se respeitar. Nós aprendemos também que antigamente as meninas e os meninos não aprendiam as mesmas coisas. Os meninos iam para a escola para aprender a ler, a escrever, a contar, e as meninas iam para a escola para aprender assuntos domésticos, como lavar, passar, cozinhar, bordar. Ainda bem que as coisas mudaram e que a gente hoje, enquanto mulheres, enquanto meninas, nós podemos também ter acesso às mesmas aprendizagens que os meninos, porque todos nós somos iguais, todos nós podemos crescer, trabalhar aonde quisermos, como quisermos, ocuparmos o lugar que nós quisermos. Então muitas coisas mudaram, muitas lutas aconteceram para que nós tivéssemos os mesmos direitos que os meninos, e principalmente na hora de estudar, podermos também aprender a ler, a escrever, a contar.
Porque os assuntos de casa, aí todo mundo pode aprender. Os meninos, as meninas, todo mundo tem que aprender um pouquinho a cozinhar, a passar. Ao longo do tempo, nós passamos a ter mais respeito. As crianças passaram a ser mais respeitadas e por isso castigos não são mais considerados corretos. Não se pode mais bater com uma palmatória na mão de uma criança, não se pode mais causar nenhum constrangimento para a criança. E além disso, com todas essas mudanças, também passamos a ter os mesmos direitos dentro de sala de aula. E com o passar do tempo, os direitos e deveres do aluno foram cada vez mais ganhando forças. E hoje a gente sabe o que é nosso direito, o que é nosso dever. E um dos nossos direitos é sermos respeitados. E castigos como a palmatória, colocar o joelho no milho, não é nem um pouco respeitoso, né? Por isso que atualmente essas práticas não são mais permitidas. Não se pode mais aplicar castigos como esses. Além de todas essas mudanças, uma mudança também chama muito atenção, que diz respeito à vestimenta dos alunos. Os uniformes de antigamente eram uniformes bem mais sociais, mais clássicos, saia, bermuda, calça, gravata, suspensório. Todo mundo ia para a escola bem arrumado e com esse tipo de uniforme. Hoje em dia a gente usa um uniforme muito mais confortável, tem saia short, tem bermuda, tem calça, tem blusa, tem camiseta, tem tudo que você imaginar. Mas nós podemos ir para a escola mais confortáveis, para que a gente possa aprender mais confortável, para que a gente possa brincar de uma forma mais confortável. O uniforme também mudou muito de antigamente para os dias de hoje. Para poder fechar com chave de ouro o que aprendemos, a tia Gabi vai deixar novamente um vídeo aqui falando rapidamente das mudanças que aconteceram das escolas de antigamente para as de hoje, para vocês poderem guardar aí na cabecinha de vocês todas as mudanças, para que vocês possam conseguir observar e guardar na mente todas essas mudanças, pois esses conhecimentos farão toda a diferença para a gente entender as mudanças das escolas de ontem e de hoje e também para que a gente possa realizar nossas atividades. Então fica de olho aí no próximo vídeo e preste bastante atenção. A forma como nossos avós aprenderam antigamente é diferente de como você aprende hoje. Antigamente era difícil a criança dar opinião ou até mesmo sentir carinho. Muitas crianças eram castigadas. Elas apanhavam com a palmatória, puxões de orelha, ficavam de joelhos no milho. E as meninas, elas não aprendiam o que os meninos aprendiam. As meninas aprendiam a bordar, a cozinhar. Já os meninos, eles aprendiam a ler, a contar. Ainda bem que aconteceram mudanças nas escolas, hein? As salas de aulas de antigamente eram diferentes das salas de aula de hoje. Antigamente, todos os quadros eram escuros. Hoje, a maioria dos quadros são brancos. Antigamente, nas salas tinham poucos móveis. Hoje, existem estantes com livros, mais informações, mais imagens que estimulam o aprendizado da criança. Em cima das bancadas de antigamente, tinha um espaço para o lápis e para o tinteiro. As bancadas eram pequenas para sentar uma criança ou grandes para sentar duas crianças. As salas de aulas de antigamente tinham mais crianças e a de hoje tem menos, o que melhorou a qualidade na educação. Os uniformes das crianças de antigamente eram mais arrumadinhos, tinham gravatas, cabelo arrumadinho. As crianças de hoje se vestem mais confortáveis para poder brincar mais à vontade. E a sua sala de aula, como é? Meus amores, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui.
Amanhã a gente se encontra de novo para revisar mais um conteúdo e na próxima semana vocês vão fazer as avaliações de vocês. Vão dar início às avaliações para que vocês possam fazer com atenção, com calma e colocar em prática tudo o que vocês aprenderam. Se precisarem de alguma ajuda, se surgir alguma dúvida, podem contar comigo, certo? Um beijinho e até amanhã. Tchau!